Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonardo, faço parte da equipe de marketing da Dimensional e hoje vamos aí iniciar mais um treinamento ao vivo, hoje com a participação da Schneider. O tema de hoje vai ser o TESS Giga, né, a próxima geração de partida de motores da Schneider Electric. Os palestrantes de hoje são a Natália Conceição, que ela é engenheira de aplicação da Schneider, e o Nathan Santana, que é um especialista de produtos da Dimensional. Agora é com vocês aí, Natália, Nathan. Oi, pessoal, boa tarde. Nathan, eu posso seguir com a apresentação? Você quer dar uma palavrinha antes ou só mais à Não, frente? pode seguir que daí na hora do slide eu dou uma boa tarde pro pessoal também. Tá bom, combinado então. Pessoal, eu vou começar a compartilhar minha tela. Então, ok. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a linha Tese Giga. E antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Natália Souza. Hoje eu sou especialista dessa oferta dentro da Schneider Electric, então hoje eu atuo como engenheira de aplicação e lá eu cuido de todas as ofertas que envolvem partida de motores. Uma delas é o Tese Giga, ok? Esses são meus contatos para quem quiser me acionar aí em casos de dúvidas após essa sessão. E eu gostaria também de apresentar o time que cuida dessa oferta dentro da Schneider. Temos o Adriano Moreira, que é o chefe de produto, então ele cuida das questões de lançamento, status, prazo, entrega, se tem algum produto que precisa ser reavaliado para comercialização no Brasil e assim por diante. Então, toda a questão de marketing é com ele. Eu sou a engenheira de aplicação, que faz toda a análise técnica pré-venda, e tem o Anderson Herrera, que faz o suporte técnico pós-venda, tá bom? Fechou. Pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar dimensional com parceria da Schneider aí. Como a Natália já falou, além do time da Schneider mesmo, nós temos um time que atende Schneider dentro da Dimensional também. Então, temos um time especializado aí para atender as demandas de vocês, não só de Tese Giga, mas todas as linhas da Schneider aí e a PC também. Além de pessoal interno, temos um pessoal externo também que pode fazer visita aí, caso vocês precisem também, tá? Temos o Gabriel e a Cláudia, o Gabriel que atende o estado de São Paulo, e a Cláudia que atende o estado do Rio Grande do Sul, além do time interno, o Eduardo, o Eduardo Fonseca e a Evelyn aí, dividindo as regiões aí. Então, tudo que precisarem, conte conosco também. Obrigada, Nathan. Bom, pessoal, antes de tudo, eu gostaria só de ressaltar que, além do Tese Giga, existem outras ofertas que podem atender a sua demanda, né? Então, quando a gente fala sobre disjuntor motor, contator, relés térmicos, nós temos desde linhas mais simples, com um custo-benefício, que vai entregar valor também e desempenho, mas nós também temos linhas intermediárias, há linhas mais robustas, que são para aplicações mais críticas, que aí seria o Tese Giga, tá bom? Mas eu gostaria de deixar claro que a gente consegue atender todo tipo de mercado. Além desses produtos, perdão, nós temos também partidas já montadas, temos chaves de partida, alguns dispositivos para auxiliar ali na instalação dessas partidas. Tem o modelo TESIZU, que é uma partida específica para a indústria alimentícia, o TESIS Island, temos isolação, interrupção, seccionamento, relés inteligentes e eletrônicos, tá bom? Então, o portfólio de partidas de motores é um portfólio bem completo, ok? E se vocês tiverem interesse, quando vocês tiverem essa apresentação, basta clicar nessa escrita aqui desse link que vocês vão ter acesso à página dessa oferta, de todas essas ofertas no site da Schneider. Antes de iniciar falando sobre o Tese Giga, eu vou só revisitar dois conceitos que são extremamente importantes, né, que nós temos que entender para entender também como a gente pode trabalhar com o Tese Giga. O primeiro é quais os elementos de uma partida de motor. A partida de motor ela tem que ter essas etapas de proteção, que é interrupção, seccionamento, proteção contra curto-circuito, sobrecarga e comutação, e nós conseguimos garantir essas proteções através dessa combinação,
que envolve um disjuntor motor termomagnético e um contator. E, detalhe, nós conseguimos atender esse tipo de montagem tanto com uma linha mais básica para uma linha mais robusta, né? Nós temos 2 exemplos aqui, mas nós também conseguimos fazer essa montagem através de 3 dispositivos. Nesse caso, nós deixamos de trabalhar com um disjuntor termomagnético para trabalhar com um magnético. E aí esse magnético não faz a proteção de sobrecarga térmica e por esse motivo nós adicionamos ali o relézinho de sobrecarga térmica, tá. Quando nós pensamos em aplicação, parece bem simples, né. Poxa, eu vou utilizar 2 dispositivos ou 3. Inicialmente é mais vantajoso utilizar 2, porque eu vou economizar espaço, o meu investimento vai ser menor também. Mas na verdade existem N critérios para considerar e para escolher entre 2 ou 3, tá bom? Então vai depender muito da aplicação. Um exemplo mesmo é quando a aplicação precisa de um relé que faça mais proteções além da sobrecarga. E aqui nós temos até um exemplo, tá? Que está com um relé inteligente da Schneider, que ele faz várias proteções. Então, se é um cliente que tem esse tipo de exigência, não poderia dispensar, tá bom? Essa opção de 3 dispositivos. O outro conceito é o que é uma coordenação, certo? Todos os catálogos da Schneider, eles têm tabelinhas ali, onde são tabelas específicas para coordenação 1, 2 ou total, que vai indicar qual o disjuntor, o contator e o relé que eu preciso utilizar para atender, seja coordenação 1, 2 ou total, né. E basicamente a coordenação ela fala como esse produto vai se comportar durante um curto-circuito, né. Então quando a gente olha para uma oferta que atende coordenação tipo 1, que seria essa linha mais básica, durante um curto-circuito acontece a fusão dos polos, ou seja, o colamento dos polos do contator. E nesse caso, não tem como você impedir, né, esse colamento, é necessário fazer a substituição do contator. Só que, por ele ser um produto de baixo custo, ele ainda consegue ser amplamente utilizado por entregar um preço mais atrativo e, embora ele não tenha essa resistência ao curto-circuito, né, ele não pode ser reparado, não pode sofrer uma manutenção ali, pós curto-circuito, ele ainda assim é bastante utilizado e detalhe, o tipo de segmento, né, que nós colocamos esse produto, não tem muito risco com curto-circuito, certo? Já a coordenação tipo 2, durante um curto-circuito, esse contator também vai ter o colamento dos polos, mas ele vai ser passível de manutenção pós curto-circuito. E aí, nesse caso, seria o Tese Giga que nós vamos falar sobre ele hoje. É uma oferta de alta performance. A terceira opção seria a coordenação total, que está no nosso Tese Zu, que nós podemos falar futuramente, mas nesse caso ele já não tem o risco de colamento dos polos, é um produto que tem uma tecnologia mais elaborada ali, e no máximo o que acontece é que ele desarma e a gente precisa rearmar ele, e ele é uma oferta específica para continuidade de serviço, tá bom? É a melhor solução do mercado hoje, mas muito específica para segmento alimentício e farmacêutico, tá bom? Oficialmente, então, eu vou começar a falar sobre o Tese Giga. Como eu mencionei, nós temos ofertas que vão desde para uma aplicação simples, intermediária e mais robusta, crítica, e o Tese Giga entra para esse mercado que precisa de mais tecnologia, de mais proteção, mais robustez, tá bom? Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a história do Tese Giga, porque talvez alguns de vocês já tenha visto o Tese Giga, mas na versão anterior, que era o Tese Zef. O que aconteceu? O Tese Zef foi e continua sendo um produto que entrega muita performance mecânica e elétrica. Ele não deu trabalho, né, para gente durante esses anos que nós vendemos ele. Ele foi muito elogiado, mas, devido ao tempo ali, né, que ele foi desenvolvido, ele foi lançado em 1980, ele passou a ser um produto que faltava,
né, algumas características que o mercado de hoje exige. Por isso, nós fizemos um upgrade no Tesis F e com isso nós mudamos o design dele, o visual, trouxemos mais tecnologia, mudamos o nome também, tá. Aqui na imagem nós vemos um contador acima e um relé, no Tesis F, na imagem onde está ele aqui em branco, e no cinza também há um contador e um relé. No entanto, como o Tesis Giga ele é mais compacto, mais modular, a gente tem a percepção de que tem um único item, mas são 2, tá bom? Então, com isso, como eu mencionei, nós garantimos, né, trouxemos uma ergonomia mais aprimorada, mais rótulos também, mais marcações no físico do produto e também, informações de QR Code, né, então através dos QR Codes vocês conseguem acessar catálogo, datasheet, manual de instalação e assim por diante. Mas, como eu mencionei, nós atendemos um mercado com Tesis F por muitos anos, temos bastante base instalada do Tesis F e por isso, nós pensamos também em trazer uma base retrofit, ou seja, a ideia dessa base é posicionar ali um Tesis Giga em um painel que foi desenvolvido para receber um Tesis F. Ou seja, se você tem aí um cliente que ele está precisando fazer a substituição do Tesis F para o Tesis Giga, basta ele comprar essa base retrofit e o Tesis Giga e ele vai conseguir colocar perfeitamente o Tesis Giga naquele lugar que era do Tesis F, sem precisar fazer mais furações adicionais, tá bom? Agora é o vídeo, eu vou soltar ele, talvez não vá sair som aí, porque quando eu configurei aqui para ter o som do vídeo, eu fiquei mutada, mas de qualquer forma é só uma música, tá bom? Mas se atentem mais às informações mesmo desse vídeo. Bom, pessoal, esse vídeo ele traz alguns spoilers, tá, que eu vou mencionar, mas como o vídeo é um pouco rápido, né, agora eu vou conseguir falar sobre essas características do contator e do relé do Tese Giga com mais detalhes, tá bom? Eu vou iniciar falando aqui sobre as características, né, do contator. Então, nós conseguimos trabalhar de 115 a 800 amperes em AC3, que seria para uma aplicação de partida de motor, com 3 polos, tá? Se for uma aplicação em AC1 para distribuição, aquecimento, nós conseguimos trabalhar de 250 a 1050 amperes, sendo 3 polos ou 4 polos, tá bom? Já a questão do relé de sobrecarga, ele tem um ajuste de proteção térmico que vai variar de 28 a 630 amperes, ok? Sobre o contador especificamente, nós temos 2 versões, tá? Que era algo que não tinha no Tesis F. Nós temos a versão avançada e a versão padrão. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o que é comum, né, igual para a versão avançada e padrão, e depois eu falo sobre as diferenças, tá? Mas as diferenças estão em vermelho.
A primeira similaridade é que ambos estão em conformidade com a NR12, ou seja, eles são contadores que atendem circuito de segurança, tá bom? Ah, outra característica que eu mencionei lá no começo é que os dois são coordenação tipo 2, ou seja, passíveis de manutenção pós-curto-circuito, e eles também são produtos que visam eficiência energética, tá? A gente vai entender um pouco melhor quando eu for falar da bobina. Mas a durabilidade mecânica dos dois também é 8 milhões de ciclos, tá? Isso é um número muito alto. Nós temos 3 tamanhos diferentes também para cada um deles, de acordo com o calibre de corrente que for escolhido, e todos eles possuem pelo menos um NA mais um NF incorporados. Todos eles também vieram com bobina em corrente alternada e contínua, no entanto, só na versão avançada que nós temos um diferencial, que é a bobina eletrônica. Ao invés de ter uma bobina eletromecânica, que é a comum dos contadores, nós temos uma bobina eletrônica, e graças a essa bobina, ele se torna um contador que gera um consumo menor de energia, tá bom? Já a versão padrão tem um consumo normal de bobina, ok? Devido a essas diferenças também da bobina, na versão avançada nós conseguimos trabalhar em alguns intervalos aí de tensão, de controle, ou de 24 a 48 volts, de 48 a 130 ou de 200 a 500. Ou seja, uma observação, tá, pessoal? Significa que esse produto, ele é um produto que atende multitensões, tá? E além dele atender de 24 a 48, uma única referência, ele vai atender tanto em corrente alternada quanto contínua. Então, ele é um produto muito eficiente para o seu estoque, porque ele pode atender várias demandas, tá bom? Já na versão padrão, o que muda é que a gente não vai conseguir atender até 500 volts, né? Na verdade, vai ser 48 a 130 e de 100 a 250, ok? E a outra diferença é o modo de controle. Enquanto a versão avançada, nós podemos controlar esse contador ou por sinal de tensão, entrada 1 a 2, que é o padrão de todos os contadores, né? Ele ser controlado por sinal de tensão. Nós também conseguimos controlar esse contador por uma entrada de PLC, tá bom? Já na versão padrão, só é comandado mesmo por sinal de tensão, ok? E a última diferença é que na versão avançada, nós costumamos dizer que ele é um produto que ele está pronto para ser integrado a outros softwares ou dispositivos para que você extraia dados dele e consiga gerenciar os dados desse contador. Ou seja, ele é um produto conectável que tem ali uma compatibilidade com o EcoStruxure, que é um ecossistema da Schneider, que visa, né, uma camada de produtos que são conectáveis, a outra camada ali de produtos ou softwares que vão analisar dados e a última que vão ali gerar um controle, né. Mas eu tenho um slide mais à frente que vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui é um zoom, tá, do modo de controle do contador, onde eu quis trazer mesmo com zoom para que vocês vissem, né, com mais detalhe. Então, na versão avançada é isso que nós temos, né, uma entrada de tensão e uma entrada de PLC, essa chave que vai determinar, né, qual o tipo de controle desse contador. E quando a gente fala da versão padrão, na verdade, nós não temos esse lado do PLC, ok? Bom, aqui é a composição da referência do contador do Tese Giga, só para vocês também terem conhecimento, né, que tem um significado, né? Então, sempre o LC1 vai ser o prefixo de contador, o G é referente à família tese giga, o 185 é a capacidade, né? A corrente que ele vai estar atendendo, o 4 é em relação aos polos, o EHE já é o tipo de bobina que você está utilizando, e o A é o tipo de oferta, se é avançada ou padrão, ok?
Agora eu vou falar sobre o maior diferencial do Tese Giga, tá? Tanto em comparação com o Tese F, que foi o anterior dele, e também com as ofertas que são equivalentes e de outros fabricantes, tá bom? Que na verdade não chega a ser 100% equivalente, exclusivamente por conta dessa função. O Tese Giga ele tem essa função de autodiagnóstico que está relacionada com esse LED, ok? Esse LED vai indicar alguns alarmes para nós, né? E o principal alarme que ele vai indicar é o tempo de vida útil desse contador. Então, quando ele chegar a 85% de vida útil elétrica, esse LEDzinho vai acender e ele vai permanecer ali aceso até que algum operador veja e sinalize: "Ó, eu vi que você me avisou que você precisa ser substituído e eu já entendi". E a gente consegue fazer essa identificação, né, avisar o contador que nós vimos, através de uma chavinha que tem aqui na superfície, aí a gente troca de estado de A para B. E aí ele já entende e desliga o LED. Mas existe a possibilidade também desse contador estar em um painel muito longe, que nem sempre vai ter uma pessoa que vai estar ali verificando esse painel. Então nós também temos um acessório que é um módulo remoto para indicar isso também de forma remota, tá bom? Além de indicar o tempo de vida útil, esse LED também vai indicar subtensão, sobretensão, módulo remoto de desgaste e também algumas falhas internas. Se algo estiver errado dentro do contador, ele vai indicar, tá bom? Então, assim, eu gostaria só de destacar que essa questão da vida útil elétrica é um diferencial muito grande quando a gente olha para o mercado, tá? Porque, graças a essa função, você consegue garantir uma manutenção mais calma, né, não precisa substituir esse produto com desespero, você não vai ter um painel, uma máquina parada por falta de produto, você vai conseguir ganhar tempo para planejar a sua manutenção, para fazer as aprovações necessárias, para solicitar um novo produto, para substituir esse produto, de preferência pelo mesmo, tá? Então, assim, é justamente um produto que veio para otimizar a manutenção e para evitar tempo ali de inatividade, tá. Aqui a gente até destaca, né, que é 90%, menos tempo de inatividade, ok. Essa função ela já está integrada no contador, então não é necessário, espaço adicional ou fonte de alimentação para que ele funcione, ok. Já sobre o relé de sobrecarga eletrônico, tá? Além de ser um relé de sobrecarga, esse relé também traz mais 2 proteções que são bem diferentes, não são comuns, né, que é a proteção de desequilíbrio de fase e também a falha de aterramento, ok? Inclusive tem aqui a parte onde você vai ajustar essas proteções. Quando nós falamos da proteção de sobrecarga mesmo, tem a chavinha também de ajuste. Aqui, nesse caso, nós conseguimos ajustar de 28 a 115 amperes, tá? Ou seja, essa é uma das referências, mas lembrando que, nós conseguimos fazer um ajuste até 630, se for uma outra referência, ok? Ele tem modo de rearme manual ou automático e também tem classe de desligamento ajustável. Então isso também é bem legal, porque você vai comprar um relé, se você quiser, ora você pode ajustar em 5, em 10, em 20 ou em 30, ou seja, vai ajustar o tempo que o relé vai suportar um pico de corrente sem atuar, ok? Nós também temos 3 tamanhos diferentes para o relé, que acompanha também os 3 tamanhos do contador, já que eles são, modulares e são conectados ali um ao outro. O ideal, tá, é que a montagem desse relé seja independente, caso você não vá utilizar ele para uma partida completa, né, ou seja, contador e o relé. Mas ele também pode ser montado diretamente no Tese Giga e ele tem total compatibilidade de encaixe. Agora, se for outra linha de contador, não tem compatibilidade, ok? Falando um pouco também sobre os LEDs do relé, tá? Ele também tem uma indicação de diagnóstico. Ele pode indicar sobrecarga e também indicar falha interna, ok?
se o motor está ligado ou não. Para completar a oferta, né, toda partida de motor precisa, dependendo, né, da opção que vocês optarem, vai precisar de um disjuntor e um contator, ou disjuntor, contator e relé. Então, para completar aí a oferta, nós também temos o disjuntor motor termomagnético. Esses dois são disjuntores de outra linha da minha oferta, que é o Tesis Deca, porque dentro da oferta Tese Giga não foi, né, fabricado, desenvolvido um disjuntor também que fosse lançado junto com o contator e o relé, mas esses disjuntores foram pensados para atender a linha Tese Giga, ok? Então nós temos o GV5 ou o GV6. A diferença é o calibre deles, né? Enquanto o GV5 vai de 150 a 220, o GV6 vai de 320 a 500. Ambos têm capacidade de interrupção de 36 kA e 70 kA, ok? Também ambos têm manopla rotativa com liga, desliga e posição de trip, e a unidade de disparo, tá? Que é a proteção termomagnética dele. Enquanto do GV5 é a Micrologic 2.2M, do GV6 é Micrologic 2.3M, ok? Mas uma observação, tá? Dependendo da sua aplicação, nós conseguimos também indicar, né, especificar um NSX, caixa moldada, um CVS, caixa moldada, tá? Nós não limitamos só esses disjuntores, ok? As vantagens, né, como nós vimos até agora, né, é que esse produto ele vem para atender aplicações mais críticas, tá? Inclusive a gente tem aqui algumas aplicações como exemplo. Também veio para garantir maior tempo de atividade, uma manutenção simplificada, tá bom? Através da indicação desse diagnóstico visível, que também pode ser integrado à construction, que eu mencionei, que é o ecossistema, que torna esse produto conectável, ok? Sobre a aplicação, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Mas ele pode ser aplicado em mais segmentos aí, tá? Então, temos águas residuais, mineração, papel e celulose, ferroviário, marítimo, elevadores, máquinas de processo, içamento, bomba e outros, tá bom? Aqui são todas as referências, pelo menos todos os calibres de corrente, né? Opções de tensão que nós temos do contator, também temos aqui as 4 opções que nós temos do relé, ok? E um pouquinho sobre os acessórios. Dentro dessa linha, nós conseguimos ali desenvolver o bloco de contato auxiliar lateral, é o ideal, tá? Só que seja lateral mesmo. Quando nós pensamos em uma partida direta, é possível usar até 3 contatos auxiliares desse, então nós conseguimos colocar mais 3, considerando, né, que eu comentei que ele já tem um NA e um NF incorporados. Só que, se for para uma partida com reversão, eu preciso utilizar só 2 desses contatos, ok? Porque eu preciso deixar a parte que vai ser intertravada livre. Nós temos também extensões de terminais para fazer o alinhamento com disjuntores de caixa moldada, tem separador de fase para, né, potencializar a proteção do nosso sistema, tem intertravamento mecânico, kit de memória de cabo, que é para guiar os cabos também e garantir mais proteção. Tem kit de módulo de computação. Temos o espaçamento para os contatores, tem extensões de terminais para os contatores, proteção dos terminais, barramento de conexão tanto para reversão ou estrela triângulo, ok? Tem o módulo de diagnóstico remoto, que é o que eu mencionei. E também aqui o módulo de comutação, só que a estrutura inteira, tá? Aqui seria só o módulozinho interno e aqui é a estrutura inteira. Pensando nessa transição, né, da linha Tesis F para o Tesis Giga, eu achei interessante trazer, né, apresentar essa ferramenta para vocês, que é uma ferramenta gratuita da Schneider, basta clicar nesse link aqui abaixo, que vocês vão ter acesso a ela. Então, a ideia é que na barra de pesquisa você coloque a referência do Tesis F que foi descontinuado
e ele vai informar que esse produto foi descontinuado e vai trazer referências equivalentes, tá? Ele não vai trazer uma única referência, porque, primeiramente, no Teses F não tinha versão padrão e avançada, e agora tem. Então, você precisa fazer só essa análise, né? Se você quer uma versão avançada, padrão, qual a tensão que você vai trabalhar ali, mas ele, pelo menos, filtra bastante para você, a opção que você tem que utilizar. Aqui é o EcoStruction que eu mencionei, né, então aqui fica até mais fácil de visualizar, tá, que nós temos ali uma camada de produtos que são conectáveis, o Tese Giga ele tá aqui, acima dessa camada nós temos tanto softwares como outros produtos que integrados ao Tese Giga vai gerar um controle ali de dados, e a última camada que vai fazer a análise desses dados, ok? Bom, e para falar um pouquinho sobre algumas diferenças, algumas novidades que vocês, eu acredito, já observaram, né, na embalagem da Schneider, no design dos produtos, tá? É essa questão do conceito da embalagem verde, tá? A Schneider, ela tem uma responsabilidade, com a sustentabilidade. Na verdade, quando nós falamos a nível global, ela é reconhecida como uma das maiores empresas sustentáveis, tá, do mundo, no segmento dela. E isso está relacionado com a nossa embalagem, com o tipo de papel, matéria-prima que nós utilizamos, tá? Com a escolha da cor dos nossos produtos, se nós vamos escolher uma matéria-prima que vai ser mais sustentável ou não. Então, tudo isso é pensado, tá? No Tese Giga, em especial, vocês vão observar que, como eu mencionei no começo, ele tem bastante indicação no rótulo dele, tem QR Code, justamente para eliminar essa questão de papéis, manual, datasheet, que vão estar tudo nessa caixa. Então, na verdade, a Schneider realmente está eliminando essas coisas, tá? O produto também veio na cor escura, não só pensando no tipo, né, de cliente que vai comprar esse produto, mas também pensando ali em um processo que fosse mais sustentável para a fabricação desse produto, mas também foi pensado, né, que os clientes que vão utilizar esse produto, eh, podem, por exemplo, uma mineração vai ter muito acesso à poeira, então, de preferência, o ideal é que esse produto já seja escuro para ele suportar ali, né, por mais tempo, os poluentes, para ele não ficar com uma aparência, né, desgastada por conta ali do ambiente onde ele está exposto, tá? Eu mencionei sobre o QR Code, mas fica aí tô reforçando, né, essa mensagem, que a ideia do QR Code é trazer informação de datasheet, catálogo, manual de instalação, certificação. Então, tudo que vocês precisarem de documento, sempre explorem, né, vai lá, escaneia esse QR Code, dá uma olhadinha para ver se tem o documento que você precisa, para você não ter que, por exemplo, ir buscar num site, porque talvez seja mais rápido ali no seu celular mesmo, tá bom? Bom, para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre algumas ferramentas digitais. Todas essas ferramentas são gratuitas também, tá bom? É bem interessante que vocês acessem ela após essa sessão, até mesmo para aprender mais sobre ela. Se tiver dúvida, pode me acionar, pode acionar o pessoal também, eh, os parceiros aqui, tá? Porque a gente vai estar dando esse suporte para vocês, ok? A primeira ferramenta é o seletor de produtos, tá? O Tese Giga já está no seletor de produtos. A ideia é que você selecione uma referência específica. Então, se você tiver em mãos, pelo menos, a aplicação do contador, se é partida direta com reversão, a corrente que você precisa trabalhar, a tensão de controle, você vai preencher aí as opções relacionadas ao contador que você precisa, e ele vai trazer uma referência direta desse contador, tá bom? Também é possível adicionar acessórios aqui, né, como vocês podem ver, tem a abinha de intertravamento mecânico, blocos adicionais e outros acessórios, ok? A próxima ferramenta é o Cross. Essa ferramenta, a ideia dela é trazer referências cruzadas,
do que eu jogar aqui na minha barra de pesquisa. Vou dar um exemplo, ok? Aqui eu joguei o início da referência de um tese giga, né? E ele me trouxe ali coisas que estão relacionadas com essa referência. Se eu trouxer uma referência completa, ele vai fazer essa equivalência 100%. Se eu não trouxer a referência completa, só o início da referência, ele pelo menos vai me indicar, ó, a linha mais próxima ou as referências mais próximas da mesma linha são essa. Aqui, por exemplo, eu fiz um teste com mesma linha, né? Eu joguei o início de uma referência do tese giga e ele traz tudo que está relacionado com essa referência aqui abaixo. Mas se eu jogar, por exemplo, referência de outros fabricantes, ele também consegue reconhecer referências de outros fabricantes e falar: "Ah, esse fabricante, o equivalente da Schneider é esse", e assim por diante, tá bom? Temos também o comparador de produtos. A ideia dessa ferramenta já está no nome, né, comparar datasheet de 2 produtos, lado a lado. Podem ser 2 produtos da mesma linha, aqui eu fiz, 2 contadores tese giga, mas digamos que eu também queira comparar, um contador tese giga com um teses deca, que também é da minha oferta, e aí, sempre quando você abre esse comparador, ele vai aparecer assim, né, ocultar semelhanças. Eu aconselho vocês sempre a flegar essa opção que é destacar diferenças, porque destacando as diferenças, quando vocês rolarem para baixo do datasheet, né, ele vai destacar tudo que é diferente desses 2 produtos, tá. Seja tensão de controle, seja tipo de conexão, seja o calibre da corrente e assim por diante, tá. Aqui, como eu não deixei flegado, né, a parte de destacar diferenças, ele não destacou, mas aqui, ó, só para vocês observarem. O início aqui, uma das diferenças desses 2 itens é a tensão de controle, tá bom. Enquanto a primeira opção vai de 200 a 500, a outra vai de 48 a 130, ok? E o legal é que quando você faz essa análise, dá para você exportar também para PDF ou Excel essa informação. A outra ferramenta é o eConstruction Motor Control Configurator. Além dele fazer especificação de driver, soft start, que não são da minha oferta, mas fica aí a informação para vocês. Ele também faz especificação de partida direta com reversão, estrela triângulo ou Thesis Island, que é uma outra partida da minha oferta, tá. Mas eu gostaria de dar destaque aqui para essa areazinha que faz a especificação de partida direta, ou reversa, ou estrela triângulo. Quando vocês clicarem aqui no link, digamos que você clique aqui para fazer uma simulação, né, uma especificação de partida direta. Ele vai fazer perguntas bem básicas, tá. Qual tipo de alimentação, né, qual a tensão de alimentação da sua instalação, vai perguntar a eficiência do seu motor, vai perguntar a potência do seu motor e depois dessas perguntas respondidas, ele já vai gerar ali uma combinação de disjuntor, contator para você. E aí você pode ir fazendo outras edições, pode pedir para ele, considerar que você use um disjuntor, contator e relé, pode pedir para ele colocar produtos que atendam coordenação 2 e não 1. Pode fazer alteração também da tensão de controle do contator e assim por diante. É bem intuitivo e bem fácil, tá bom, pessoal? Por fim, só também reforçar aqui os recursos do site, tá? Dentro do site da Schneider, nós temos uma área específica que vai trazer toda a oferta de partida de motores, que é aquele linkzinho que eu comentei lá no começo, mas nós também temos páginas dedicadas para cada linha de produtos. Aqui, por exemplo, é a página do Tese Giga, que vocês também podem consultar depois clicando nesse link. E o legal dessa página, que é dedicada para o Tese Giga, é que vocês conseguem ter várias informações em mãos, tá. Uma delas é as referências, que estão sendo comercializadas no Brasil, tá. Então, quando você abre essa página, ele vai abrir todos os
contatores, relés, acessórios que estão disponíveis a nível Brasil, você consegue ir filtrando ali, né, para encontrar uma única referência, como se fosse mesmo uma página de loja de roupa, tá, pessoal? É a mesma ideia, tá? Você vai sinalizar ali: "Ah, eu quero um contador para tal corrente, 3 polos, tal potência, tal tensão", e aí ele vai filtrando, que é mais ou menos o que o seletor de produtos faz, tá? Tem também dá para acessar o seletor de produtos por essa página que é dedicada ao Tese Giga. Dá para você ver uma breve apresentação da linha desse produto, tá? Então, conhecer um pouco mais sobre as características do produto, lugares que ele pode ser aplicado. Temos também alguns vídeos, tá? Que estão nessa página que instruem sobre a instalação do Tese Giga, tá? Eu aconselho muito vocês darem uma olhada nessa página que tem os vídeos ali muito bons. Também nós conseguimos acessar catálogo, datasheet, manual de instalação, montagem e vários outros documentos que estão relacionados com Tese Giga, ok? É legal ressaltar, né, Natália, que o Tese Giga veio, além de ser um produto novo, com muita conectividade, é um produto que vai ajudar muito na manutenção, né? O tempo de Isso, manutenção dele é muito mais rápido do que era com o Tese extremamente. Zef, né? Extremamente. Por ele ser modular, né, essa questão da questão de ter módulos ali, né, o encaixe é exato, você não precisa ter não tem complexidade na instalação, é só encaixar e Exato. parafusar. É muito simples, tá bom, pessoal? Os acessórios também são modulares, então é questão de encaixe. Questão de NR12, você já comentou, esse modelo Comentei. atende, não necessita de nenhum acessório para atender. Isso. Ele internamente já foi desenvolvido para criar um sistema redundante que potencialize a proteção dele, então ele já atende a NR12. Não é algo, né, precisa adicionar um acessório. Todos eles já têm essa capacidade, tá bom? Inclusive a linha a linha de menor corrente, que é a Tesis D, também Tem atende essa função. a NR2 também. Isso. Queria agradecer aí tanto a Natália, o Natan aí pelo suporte, obrigado aí pela apresentação, Natália, e pelo tempo aí também disponível. E qualquer coisa aí, a gente está à disposição aí. Dimensional agradece aí pelo tempo.